No dia seguinte, Josefina entrega para Roberta a passagem dela de avião de primeira classe para irem juntas para a Suíça. Josefina diz que lá não será presa nem procurada pela polícia. Roberta pergunta de onde ela tirou o dinheiro para comprar aquele boleto de avião. Josefina diz que ganhou da sua sociedade com Branquinha. Josefina diz a Roberta que irão para a Suíça no dia do aniversário dela. Roberta pergunta se não quiser ir. Josefina diz que ela decidirá, mas a única coisa que ela tem nessa vida é ela. Josefina diz a Roberta que hoje voltou a ser uma mulher muito rica e não precisa dela para seguir viva. Já é hora da despedida. Renata está indo viajar. Matilde chora e diz que sente muita tristeza por ela ter que ir embora dali. Matilde dá para Renata uma foto da moreninha Virgem de Guadalupe. Alzira diz a Renata que fez uma roupinha para o bebê dela, para que nem todas as lembranças da fazenda da Bonita sejam ruins. Renata abraça Alzira. Karina também dá um presentinho para o bebê de Renata. Ela abraça. Hermínia se despede de Renata e dá um rosário para ela. Renata agradece muito por tudo. Matias e Adriana saem para o carro. Manuela diz a Renata que mandou fazerem uma missa na paróquia do povoado para Deus abençoá-la e protegê-la sempre. Manuela se emociona. Renata diz que vai sentir muitas saudades dela. Matilde diz a Renata que não acredita que o bonitão a abandonou. Karina diz a Renata que ela e Lázaro também não acreditam que Jerônimo tenha feito isso. Renata pede que elas lhe ajudem para que tudo isso seja menos difícil. Lázaro diz a Renata que as malas já estão na caminhonete. Renata se despede de Lázaro e agradece por tudo que ele fez por ela enquanto esteve ali. Ele diz que foi uma honra. Ela o abraça. Carlos diz a Renata que lamenta muito que ela vá embora dessa maneira. Carlos abraça Renata. Augusto e Aníbal chegam ali para levarem Renata ao aeroporto. Lázaro diz que ele mesmo levará. Aníbal se despede de Renata e a abraça, agradecendo a ela tudo o que fez por ele. Renata diz que fica muito feliz, que tenha contribuído para a relação que ele tem com Augusto, de pai e filho. Augusto diz a Renata que está tão longe quanto perto dela, e com a ligação dela é capaz de dar a volta ao mundo para estar ao lado dela. Minutos depois, Regina pede que Carlos lhe mantenha informada de tudo que passaram ali e, sobretudo, se ele souber algo de Jerônimo. Regina diz que Jerônimo terá que se comunicar com um deles, tarde ou mais cedo. Regina sai. Antônio chega à capital e entrega para Isidro a certidão de nascimento de Roberta. Isidro agradece e verifica o documento, confirmando que é original. Ele diz que vai pedir para compararem aquela certidão com a outra de Roberta. Antônio diz que prometeu a Regina que a ajudaria a encontrar a filha e vai poder cumprir com sua palavra. Isidro diz que pensa em organizar tudo para que no momento que Regina saiba da verdade, todos que a amam e participaram da procura da filha dela estejam presentes. Antônio diz que anseia para que chegue esse momento. Constança pega Amparinho e lamenta com Esmeralda e o marido dela por ter causado nela uma grande dor. Esmeralda diz que sentiu falta da sua filha, mas sabe que eles não fizeram nada de mal a ela. Honório diz que Constança tratou Amparinho como se fosse a própria filha. Esmeralda se desculpa com Constança por ter agredido na delegacia. Constança fala sobre Regina, que teve a filha roubada, mas que finalmente a encontrou. Eles estão felizes por Constança ter cuidado bem de Amparo. Constança deixa um presente para Amparo. Ela se despede da bebê e a entrega para Esmeralda. O centro é reaberto. Inês fica feliz por tudo ter se esclarecido e avisa as mulheres que tudo se resolveu e o centro voltará a funcionar quando Regina voltar. E em breve vai inaugurar fundação Aqui Ninguém Se Rende, em homenagem ao seu filho Andrezinho. Honório e Constança estão indo embora. Constança está triste com tudo que aconteceu e diz a Honório que está dando adeus à maternidade. Honório diz que sabe que isso é duro para ela, mas a vida os compensará com os netos que Matias e Adriana os darão. Eles dizem que se amam e se beijam. Aníbal e Alisson andam pelo povoado. Ele oferece uvas frescas para ela, mas ela não tem vontade. Aníbal aconselha ela a comer para não acabar morrendo. Alisson chora e diz que não sabe como fazer. Ele diz que quer ajudá-la e acha que precisam de alguém, Manuela, Karina ou Matilde. Aníbal diz que se ela não aceitar que está doente, não poderá se curar.
Ele não quer estar com ela sabendo que algo ruim pode acontecê-la. Alisson diz que então falará com Karina. Ela abraça o namorado. Karina diz a Alzira que escutou uma conversa de Renata, Matias e Adriana e parece que Roberta é capaz de mentir até em coisas sérias, como a de que Ezequiel a violou. Karina diz a Alzira que não está dizendo que Ezequiel não se envolveu com Roberta, mas uma coisa é errar e outra é se aproveitar. Alzira diz a Karina que a dor e a raiva que sentia sumiu e viveu muitos anos com Ezequiel para acreditar em tantas coisas ruins que diziam dele. Alzira diz que pensou bem e Ezequiel esteve na cadeia porque roubou por necessidade, por fome. Alzira ressalta que ninguém é perfeito e Roberta não deve ter dito a verdade mesmo. Alzira quer ter apenas as boas lembranças de como Ezequiel era um bom homem, trabalhador e fiel. Karina fica muito feliz pela amiga ter pensado e reconsiderado o que pensava do rapaz. Ela diz que sente muita falta dele. Álvaro recebe a visita do padre Severino. Ele fica sem entender a visita do padre. Severino pergunta como ele está. Ele diz que está como deve estar, com quem está preso. Severino diz que ele mesmo chegou nesse lugar por própria decisão. Severino diz que veio ali a pedido de Karina, que sentiu ele muito deprimido depois de conversarem por telefone e veio assessorá-lo para ele não cometer a mesma loucura de Ezequiel. Álvaro descobre que Ezequiel morreu e que se enforcou. Álvaro pergunta se eles têm certeza que foi suicídio. Severino diz que sim. Álvaro diz que foi um suicídio muito oportuno para Augusto Duran, porque com Ezequiel morto e ele na cadeia, as testemunhas mais importantes das baixezas de Augusto se eliminam. Germano paga uma fatura do cheque da empresa Monterrúbio pelo dinheiro que Roberta desfalcou. Ela fica feliz. Renata, Adriana, Matias e Regina desembarcam na capital. Renata fica sabendo pelo pai que Branca faleceu, mas que Josefina está desaparecida. Adriana supõe que a casa está cheia de seguranças por isso. Gonçalo confirma e diz que contratou seguranças para todos. Todos que fizeram parte da vida de Josefina e precisam ser bem cuidadosos. Antônio finalmente chega ao apartamento de Marina e a encontra. Marina fica chocada. Antônio diz a Marina que bendito Deus que a encontrou. Antônio diz que o tio dela precisava localizá-la porque depois do que ela e Jerônimo fizeram, a preocupação de Severino aumentou. Marina fica sem entender. Antônio diz que todos sabem que ela e Jerônimo vieram juntos para a capital. Marina diz que Jerônimo não veio com ela e não voltou a vê-lo desde que saiu do Vale de Guadalupe. Aníbal volta para a fazenda do pai. Augusto decide que as coisas voltem à normalidade e pede que Aníbal pegue as coisas e que vá embora para casa. Ele dá um dinheiro pro filho, para ele chegar ao povoado onde mora, sem nenhum problema. Aníbal diz que vai ir, mas vai ir sem nada, do jeito que chegou. Ele joga o dinheiro de Augusto no chão e diz que isso é o que menos quer dele. Antônio diz a Marina que Saul disse a eles que Jerônimo e ela tinham o enganado e que estavam juntos. Marina fica sem entender e diz que Jerônimo não está ali e se ele quiser pode até revistar seu apartamento. Marina diz que veio da cidade com Saul e não com Jerônimo. Ela diz que no dia viajou com Saul para que seu tio e Jerônimo não tivessem dúvidas de que ela iria iniciar uma nova vida. Marina diz que quando chegou ali, Saul foi para a própria casa e ela para dela. As coisas ficam cada vez mais misteriosas e parecem não se encaixar, porque é extremamente estranho esse sumiço de Jerônimo. Gonçalo diz a Renata que Josefina não faleceu e todos os corpos foram identificados, mas não encontraram o de Josefina. Renata diz que de qualquer maneira acredita que Josefina não procure por eles. Regina pede que Renata não confie tanto, porque por experiência podem esperar o pior de Josi. Renata diz que no momento Josefina não tem nada. Adriana diz que ela pode ter um cúmplice. Gonçalo pergunta a Renata se Josefina não contatou ela. Renata diz que não e fala que seria mais fácil Josefina falar com Roberta do que com ela. Gonçalo diz que ela não fez, porque senão, a essas alturas, Roberta teria dito. Matias não acha. Regina se lembra de quando Paulina disse que tinha visto Josefina num carro falando com Roberta. Gonçalo diz a Renata que lamenta muito que isso esteja acontecendo com ela nesse momento tão difícil. Renata diz que dizem que o que não mata os fortalece.
Gonçalo chama a filha e ela o abraça e chora nos braços dele. Antônio diz a Marina que Jerônimo não se casou com Renata e pensaram que ele tinha viajado com ela. Marina diz que não, e nem sequer falou com Jerônimo, nem se despediu dele, e que se ele estivesse ali, avisaria. E se ele não está com Renata, se preocupa muito com isso. Antônio diz a Marina que algo ruim deve ter acontecido com Jerônimo. Roberta fica feliz pelo que Germano fez por ela. Germano diz que fez isso porque ela o interessa. Ele pede que ela não desvie mais dinheiro da empresa e que se precisar de mais um pouco é só pedir a ele. Ela fica surpresa. Germano diz que adora ela e diz que não quer vê-la preocupada por mais ninguém que não seja ele. Ela diz que nunca imaginou que ele fosse ajudá-la diante do contador. Ele diz que é capaz disso e de muitas outras coisas por ela. Ela quer que ele se separe de Gema, mas ele prefere não falar da esposa. Marina liga para Saul, mas não consegue contato. Antônio diz que se não conseguem localizar Jerônimo, precisam encontrar Saul para saberem o porquê dele ter mentido e perguntar se ele sabe o paradeiro de Jerônimo. Marina diz que Saul trabalha no hospital e podem ir lá agora mesmo. Eles saem. Matias e Adriana chegam a casa com um cachorrinho. Eles ficam felizes por Constança ter saído da cadeia e tudo de ruim já ter passado. Matias diz a Constança que em 3 meses ele e a Adriana vão se casar. Constança exige que eles a deixem a avó o mais rápido possível. Adriana diz que como eles não têm certeza de ter um filho tão rápido logo após o casamento, eles vão ter que se conformar com o cachorrinho. Constança descobre que Renata está grávida, mas que Jerônimo a abandonou. Roberta admira a própria sorte e diz que enquanto estiver com o Germano, ele fará tudo o que ela quiser. Regina liga para a filha. Ela diz que já está na capital e pergunta a Roberta se Josi não tentou localizá-la, porque está preocupada. Roberta diz que seu pai colocou seguranças com ela e Josefina não vai voltar a procurá-la. Regina pede que ela lhe avise se souber de alguma coisa. Alisson está triste e diz a Karina que não quer que Aníbal deixe de amá-la. Alisson fala para Karina sobre seu problema de anorexia que tem. Karina pede que ela não distorça a realidade e se aceite como é, porque ela se acha gorda, mas não é. Karina diz a Alisson que Aníbal a ama tanto que está sempre preocupado pela saúde dela. Alisson diz que tenta comer, mas quando pensa que vai engordar ou que está engordando, logo rejeita a comida. Karina diz que ela precisa de ajuda médica. Karina diz que vai levá-la em um psicólogo da Enseada. Antônio liga para Severino. Severino está agitado. Antônio diz que encontrou Marina, mas ela não está com Jerônimo, e Saul mentiu. Severino quase infarta. Aníbal vai até a cozinha ver Alisson. Ele diz que veio se despedir, porque vai ir embora para o seu povoado, porque Augusto o expulsou da fazenda. Aníbal diz que Augusto o vê como um estorvo e só o aceitou por causa de Renata, já que agora que ela foi embora, ele o expulsou. Alisson pede que ele fique ali e trabalhe ali e fale com Carlos e Lázaro. Ela diz que precisa dele e quer ele ao seu lado. Alisson chora. Aníbal diz que não tem outra opção. Ela o abraça. Antônio diz a Marina que Severino se acalmou de saber que ela está bem, mas ele não entende o que aconteceu. Marina diz que tem que haver uma explicação para entenderem o que aconteceu e onde Jerônimo está. Marina procura informações de Saul, mas a enfermeira diz que Saul já não trabalha ali e viajou. Marina estranha a situação. Constança fala com Renata e admira a força dela e diz que ela não pode abaixar a cabeça para nada. Constança diz que sabe que Jerônimo fará falta a ela, mas todas estão ali para apoiá-la. Renata diz que agora que está enfrentando sozinha essa situação, se dá conta da importância do centro à esperança de Regina. Regina diz a Renata que fica muito feliz de ouvi-la assim, pois só quem viveu essa situação sabe a dor de perder um homem que ama. Constança diz a Regina que também gostaria de continuar no centro. Ela lamenta o que ocasionou, mas gostaria de ajudar. Regina diz que todos erram, mas sabe que Constança não atuou de má fé. Constança diz que foi Josefina e Branca que armaram contra ela e Regina. Renata fica surpresa. Roberta fala com a verdadeira mãe, Josefina, e diz que todos estão preocupados com ela. Josefina fica feliz e diz que não quer que Regina durma tranquila pelo resto dos dias, mas espera que sejam poucos. Roberta pede que Josefina não tente fazer algo contra Gonçalo.
Roberta diz à mãe que não poderá ir vê-la devido aos guardas-costas. Josefina diz que quando quiserem se encontrar, podem dar um jeito. Germano entra na sala de Roberta sem que ela veja e escuta toda a conversa. Roberta diz à mãe que Renata já voltou para a capital e Jerônimo a abandonou. Josefina fica chocada e ri. Roberta diz que Jerônimo viajou com outra e deixou Renata grávida. Josefina ri e diz que finalmente está se fazendo justiça e desta vez não mexeu seus pauzinhos. Roberta diz à mãe que é verdade e desta vez nenhuma delas fez nada contra Renata. Germano escuta tudo atentamente e sai. Antônio chega à mansão Monterrúbio. Regina fica surpresa por ele estar ali. Antônio cumprimenta Renata e Constança. Antônio diz a Regina e a Renata que veio ao México e descobriu algo muito importante a respeito de Jerônimo. Renata diz que não quer saber nada dele. Antônio diz que Saul mentiu e Jerônimo não viajou com Marina para a capital. Antônio diz que Jerônimo nunca entrou naquele avião com Marina e ela está vivendo ali no México sozinha e não sabe onde Jerônimo está. Renata fica chocada. Antônio diz que Jerônimo nunca deixou o Vale de Guadalupe para viajar com Renata. E agora a questão é saber: onde está o Jerônimo?